A medicina não é uma profissão, uma arte de resultados. Ela é de meios. Você tem que fazer o certo. Porque o resultado não te pertence, cara. Tem tanta coisa que vai no meio. É verdade. O cara faz a cirurgia, agora vamos ver como é que... Tem que esperar não sei quantas horas para ver como é que reage o paciente. E dependendo o que a gente tinha que fazer, a gente fez. Dependendo do acontecido, não tá mais na mão do médico, né? Não adianta. Eu acho que, de verdade, a gente tem que ter humildade de saber que nunca está na nossa mão. Não estou falando de nada divino. Não, sim. Eu tenho minha religiosidade, eu sou católico. Filosofia, é uma questão filosófica. É uma questão filosófica e fisiológica. As duas coisas. Por quê? O organismo tem tanta variável que, cara, é impossível você cobrir todas. Você vai ter a maioria na sua mão. Se fosse possível. Por isso que a gente entende que a medicina é uma arte. A medicina não é uma ciência. Ciência é física, ciência é biologia, ciência é matemática. Isso são ciências. A medicina é a aplicação da ciência. Ela é uma arte. É o jeito que você faz. E o jeito que você entende essas coisas e a forma que você aplica isso. E entende que o teu paciente ele não é uma doença, o teu paciente é o teu paciente. Então, a manifestação de doenças iguais em pacientes diferentes tornam doenças completamente diferentes. Perfeito. Por isso que é arte. Né? Não é um sentido artístico, não é sim, nada sim, dessa sim, bobagem. É que é artesanal. Tá? É E artesanal. tem muito louco assim. É aquilo que você falou, a mesma doença em dois caras, você vai ter que fazer coisas diferentes. É do teu feeling que vem isso. Não, e até cirurgia. Quando fala, por exemplo, época pós-Covid, né? Aparentemente, o que eu, Zé Carlos, que é o meu chefe, né, a gente acredita que, por ser uma doença inflamatória, tudo que é tecido de microvascular ou baixa vascularidade, ele sofre na infecção. Então, a gente está operando um aumento muito grande de lesão de bíceps e lesão de peitoral. Eu mesmo rompi o bíceps depois de ter Covid. Num jeito estúpido. Eu tava carregando uma bicicleta dentro da minha casa. Isso foi... Porra, bicicleta não é tão pesada cara, assim. Foi 5 meses. Né? Não, pra ele que ele carrega uma moto, caralho. Era uma moto, porra. Bicicleta pra ele carrega. É uma bola de ping-pong. Cara. Era uma bicicleta de spinning. Ela era um pouco mais pesada. Mas assim... Mas mesmo assim, era um peso pequeno. Não era pra ter acontecido isso. Não era, entendeu? E foi pós-Covid. E assim, essas cirurgias, a gente tem, é reinserção de um bíceps. Cara, é extremamente artesanal. Não tem duas cirurgias iguais. Eu te juro por Deus, eu mostro filme de vídeo. Cara, é outra cirurgia. Não, é a mesma. Porque é artesanal. E às vezes a gente entender essa complexidade, aceitar a dificuldade, é a chave de você ser competente. Porque quando você quer fazer um reducionismo imbecil, que são as pessoas que querem facilitar as coisas, né? Uma coisa é heurística, outra coisa é reducionismo. Né? O reducionismo ele te leva à inoperância, ele te leva à imperícia, ele te leva à imprudência. Não, isso é fácil. Não, isso é só um câncer bobo. Não, isso daí sabe, esse Existe tipo de menosprezar. Bobo? Tem médico que fala isso para o paciente. Né? Eu lembro do meu professor de endócrino, o professor Lúcio Vilar, ele falando isso, cuidado, porque tem um câncer de tireoide que é um câncer que ele é altamente tratável. Tá? E ele fala, nunca fale isso para o paciente que isso é um câncer bobo. Não existe câncer bobo. E ele sempre foi muito duro falando isso. E ele tem razão. Muita gente tirando a tireoide, hein? Extração de tireoide, muita gente eu ouço falar. Mas porque, por exemplo, tireoide... hype. Mas tireoide, na verdade, está muito ligado a... hype? Muita gente. É que tireoide, agora, na verdade... Agora só que faltava no mundo é isso, você virar moda, você tirar um órgão. Não, cara, agora tenho... vamos... Não, mas assim, agora vamos tirar um rim. Incidência, bola. Foi um jeito escroto, esdrúxulo que eu falei. O que eu estou dizendo é o seguinte, a incidência muito grande da galera com problema de tireoide. Mas tem uma explicação, explicação. Por favor. Né? E já que a gente está falando disso, né? Que também é outra pessoa sensacional conhecida na minha vida, né? O professor Lúcio Vilar. Né? Grande médico, grande pessoa. É um endocrinologista de nível mundial. Ele é o professor Rui. Mas enfim, ele me ensinou muita coisa nesse sentido, assim. Não daquilo que é endocrinologia em relação à matéria, mas a forma de você exercê-la. A seriedade que você tem que ter, a humildade que você tem que ter, porque nada é simples, tudo vaza para todos os lados, né? Mas, por exemplo, existe uma situação que é a capacidade de fazer mais diagnóstico. Isso interfere
no quanto você tem de tratamento. Entenda, hoje a gente tem uma capacidade diagnóstica muito maior. Né? Se você for, de repente, para um lugar distante do Brasil, está longe de um centro médico, que tenha pouco recurso, né? Você não consiga fazer, por exemplo, um diagnóstico de um câncer de intestino. Você não consegue, porque você não tem recurso. Você não tem como fazer os exames, enfim. Agora, você está em São Paulo, você mora em São Paulo, ou você mora no Rio, enfim. Você está em grandes centros urbanos de medicina de excelência, que no final das contas você vai, né, ter uma chance muito maior de fazer isso. Você tem laboratórios à disposição, você tem métodos diagnósticos à disposição, mas o que também existe? Existe o que é o aumento de doenças baseadas em inflamação. E doenças baseadas em inflamação, né, aquelas doenças que colocam o nosso corpo em prontidão. Entenda, tem duas palavras que eu não gosto, né? Estresse, que às vezes a gente fala estresse, parece aquela coisa, isso é uma virose, passou. Isso é estresse. Cara, estresse tem um peso muito grande, significa você está sofrendo por um problema causado por uma inadequação entre a capacidade sua de vivenciar uma situação e a energia que você tem para isso. Pode ser físico, pode ser psíquico, tá? Pode acontecer no exercício, a gente chama de overtraining. Pode ser psíquico, né? E aí tem a manifestação psiquiátrica que vai aparecer de acordo com a sensibilidade daquela pessoa. Eu encaro como um colapso. Não é colapso porque você continua funcionando. Colapso é quando você tem falência total. Um colapso no sentido de desorganizar todas essas funções, ela acaba se colapsando. O seu corpo ele entra numa situação de emergência e sim, você tem uma disrupção, né? Que talvez seja o nome mais adequado para isso. Né? Qual o nome? E disrupção. Disrupção. Uma falha na função. Vocabulário, Bola. Boa. Uma disrupção. Uma disrupção. É um pré-colapso. É um pré-colapso. Ok. Pode ser. Disrupção. E quando você tem uma situação assim, o seu corpo, ele perdido, ele começa a produzir anticorpos. Sim, para defesa. E um dos lugares, por exemplo, que mais a gente vê essa alteração, por exemplo, é na alimentação. Você acha que você come saudável? Você acha que alguém hoje come alguma coisa saudável? Acabei de comer um beirute. Deve ter gente que come, eu não sei. Come gostoso, mas não digo saudável. Uma pequena minoria deve comer saudável, sei lá. Sim, né? O que agora é comer saudável? Que é uma discussão gigantesca. Comer alface, só comer alface. Aí tô comendo saudável. Porra, vai ficar com cara de tartaruga. Essa discussão é muito complicada, por quê? Porque você tem o comer saudável físico, você tem o comer saudável mental. Por exemplo, comer brigadeiro é saudável? Acho que não. E se eu te falar que a menina que tinha obesidade, por exemplo, né, ela conseguiu controlar a forma dela se alimentar, ela não tem mais compulsão, ela tem controle alimentar total, e aí ela está na festa de aniversário de uma amiga que ela gosta demais, e que todo mundo está feliz e está comendo brigadeiro. E aí? Comer um brigadeiro é saudável? Sim. Pelo menos comer um brigadeiro. E uma caixinha? Pode ser saudável. Pode ser saudável. A resposta é essa. Você não pode comer 10 brigadeiros todo dia. Porque ela está vivenciando uma experiência e compartilhando. Você está dizendo o seguinte... Psicologicamente saudável. A priori é a felicidade. Aí boa energia, good vibes. Ajuda muito. A gente pode olhar desse jeito, mas a saúde mental, por exemplo, se ela não fosse comer esse brigadeiro e ela ficasse angustiada, essa angústia não é saudável. Tica-tica-tica-tica.